Então, conforme combinado, começamos agora o quinto módulo da Oficina do Cuidar. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Como vocês sabem, né, eu sou Ana Carolina, trabalho no setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde, que é o Mais 60 Saber. E para quem não conhece, né, para quem é novo aqui na nossa oficina, a Mais 60 Saúde é um grupo, né, e tem como propósito proporcionar mais cuidado para mais saúde. Nós focamos nossa atuação na melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Além disso, oferecemos uma assistência de qualidade, pois o nosso paciente é nossa prioridade número 1. Pensando nisso, né, pensando no nosso paciente, nós fizemos a Oficina do Cuidar. A oficina ela tem como estratégia, né, como objetivo, a gente conseguir orientar vocês, cuidadores, né, para que cada vez a gente consiga cuidar melhor dos nossos idosos. Hoje nós teremos um módulo sobre atividade física e mobilidade nos idosos com demência. E como toda semana, nós temos escolhidos profissionais a dedo, então profissionais excelentes. Toda semana eu tenho a parceria da Adriana Herman é psicóloga e terapeuta ocupacional do Grupo Mais 60 Saúde, e ela está aqui, né, para ajudar com a gente na discussão, para conversar um pouquinho também sobre a visão dela dos pacientes com demência. Então, Dri, a palavra está com você. Oi, pessoal, boa tarde. Lá vamos nós, então, hoje para mais um encontro, né? E como a gente sempre coloca aqui, e a Carol traz também, né, a nossa intenção de ampliar as possibilidades de cuidado através, né, dessa área que é trazendo informação, possibilitando uma maior gama de pessoas poderem compreender um pouco mais de temas tão relevantes e nessa oficina em específico, as demências, né, que hoje em dia, como a gente já falou também, vem ganhando um espaço muito grande à medida dos anos que a gente ganhou de vida também. E hoje, contando com a presença da fisioterapia, né, vocês vão ver aí como que ela é um tratamento essencial nesse cuidado, né, com os idosos com demência, porque ela é que vai possibilitar, aí as meninas vão trazer isso, né, uma maior independência, mais qualidade de vida, pelo maior tempo possível, prevenindo mesmo, né, o surgimento de sintomas motores, respiratórios. Então, a físio caminha, né, no trabalho com os idosos com demência de uma forma incrível, e eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho mais disso. Então, a gente vai escutar as meninas um pouquinho. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigada, Adriana. Muito bom ter sua parceria aqui também, né? Que a gente consegue enriquecer um pouco mais a discussão. E essa semana nós vamos falar, como eu falei, né, sobre atividade física e mobilidade no idoso com demência. É um assunto que tenho certeza que a gente tem muita dúvida, a gente precisa de vários esclarecimentos, né? E hoje nós vamos contar com a presença da Vanessa e da Paula. Só queria saber qual das duas vai falar primeiro, que eu esqueci de combinar isso antes. Eu vou começar, Carol. Então, Vanessa. Então, a Vanessa Ribeiro, ela é fisioterapeuta do Grupo Mais 60 Saúde, pós-graduada em gerontologia pela PUC, pós-graduada também em acupuntura e quiropraxia. Então, Vanessa, é um privilégio ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar, e a palavra está com você. Boa tarde a todos. Gostaria de começar, primeiramente, agradecendo o convite, né? É uma honra estar aqui hoje. Agradecer também a oportunidade de poder estar trazendo para vocês as minhas vivências, as minhas experiências clínicas, né? Com esse tema tão desafiador. Então, obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Para a gente poder começar. Tudo certinho? Sim, tá dando para ver direitinho. Sim. Como já foi dito, né? Hoje vamos começar a falar um pouquinho da importância da atividade física e da mobilidade em pacientes com demência. Eu vou dar uma introduzida no conceito, né, da doença, falando um pouquinho sobre o que é a demência. Deixa só eu minimizar aqui. Isso. Então,
A demência, ela é uma doença que afeta o funcionamento do cérebro, acarretando em um declínio das habilidades mentais. Em geral, afeta pessoas com mais de 65 anos. O portador dessa doença apresenta dificuldades para lembrar, falar, aprender, fazer julgamentos e planejar. Sendo importante frisar que é uma doença que compromete diretamente o estilo de vida desse paciente, o meio em que ele convive e as suas relações. Sendo a doença de Alzheimer a causa mais comum de demência, responsável por 60% a 80% dos casos. Trago também para vocês alguns dos principais sintomas, onde eles são, a perda da memória, sendo a memória recente a mais afetada, confusão mental, dificuldades para lembrar atividades simples do dia a dia, dificuldades para manter conversas ou linha de raciocínio, dificuldades para lembrar nomes e recordar as lembranças que antes eram favoritas. Então, assim, pode parecer um pouco óbvio, a gente relacionar sempre a demência ou Alzheimer com essa questão, da perda da memória, do esquecimento, mas muitas vezes passa despercebido pelo acompanhante, pelo cuidador, pela pessoa que está ali no dia a dia, E muitas vezes a rotina é muito corrida. Então, esses sintomas a gente tem como alerta, Se perceber que o paciente que costuma fazer e que costuma ir à padaria, à farmácia, a um local próximo da sua residência, e de repente um dia ele se vê desnorteado, se perde, a gente já começa a ligar lá o alerta, Se vê que o paciente que antes colocava a comidinha do seu pet, colocava o lixo num certo horário e de repente ele começa a não fazer mais isso, Começa a esquecer de fato, Até que a pessoa, se dê conta, às vezes essa doença já toma uma proporção maior. Então é sempre bom a gente ter esses alertas, sem falar nas alterações de comportamento, como agitação, agressividade e alterações de humor de uma forma geral. Vale salientar, que essa agressividade, ela se vê, de uma forma tanto verbal como física. Muitas vezes, os cuidadores, as pessoas que estão no convívio, chegam até nós relatando, Nossa, mas o meu pai, a minha mãe nunca foi de falar palavras feias, nunca foi de xingar, e de repente isso começou a acontecer, Essa agressividade, irritação, mas também existem casos em que o paciente, a gente não pode generalizar esse quadro, esse sintoma. Hoje tem pacientes que a gente encontra querendo se isolar, mais introspectivo, não querendo sair de casa. Então, é importante observar também essas duas nuances, Estudos demonstram hoje em dia que pacientes com esse quadro também têm apresentado quadros de depressão e ansiedade. Outras características que eu trouxe que também podem ser importantes, só para a gente relembrar que a doença ela é progressiva. Por afetar o corpo, de uma forma contínua e reversível, onde a gente sabe que ocorre a degeneração do tecido e das células nervosas do cérebro. Ainda apresenta causa desconhecida, porém, alguns pesquisadores relatam, associam aí a uma questão, de estilo de vida, ao meio ambiente social, onde ele se relaciona, e também com componentes genéticos. O diagnóstico, ele é realizado através da avaliação clínica, onde se vai numa consulta, realiza testes
cognitivos específicos, exames laboratoriais e exames de imagem do sistema nervoso central. Já as formas de tratamento, elas têm o objetivo, né, de controlar e retardar estes sintomas. Alguns deles a gente mencionei ainda há pouco, mas pode ser tanto de forma medicamentosa, como em alterações do estilo de vida, incluindo as atividades físicas, né, onde entra o papel fundamental do fisioterapeuta, buscando essa qualidade de vida do paciente. A atividade física vem de uma forma para somar como tratamento mesmo, né? Onde se vai movimentar o corpo, movimentar as articulações, movimentar os músculos, explorar esses movimentos, né, de uma forma que possa trazer uma maior mobilidade, um melhor equilíbrio, uma melhor funcionalidade desse paciente, sendo realizada tanto em tarefas do cotidiano, né, no nosso dia a dia, como com algum exercício específico, né, de uma forma mais estruturada, com orientação de profissional de saúde. E essa atividade, né, ela se vem desde um caminhar ao redor da casa, caminhar no corredor da casa, estender uma roupa no varal, dobrar um pano de prato, desde uma atividade mais estruturada e acompanhada, que pode ser tanto uma hidroginástica, pilates, um treino funcional ou a própria caminhada, se for de forma regular, né? Então, a gente tem várias opções de estar estimulando, de estar incentivando esse idoso a estar se movimentando e deixando o sedentarismo de lado, né? Eu gosto muito de pensar que todo paciente ele é um desafio. Todo paciente tem a sua peculiaridade, a sua individualidade e, assim, o seu próprio tratamento também. E com o paciente de Alzheimer não é diferente, o paciente com demência não é diferente. A gente encontra a barreira do declínio cognitivo, né? Daquela falta de concentração que a gente vai encontrar, da perda de foco com mais facilidade. Então, pensando nisso, eu trouxe algumas orientações que vai poder estar ajudando, tanto no dia a dia como na prática da atividade física, essa relação do paciente com a atividade física. Segue, então, algumas orientações para a realização dessas atividades, onde deve-se evitar locais cheios, estranhos, barulhentos, confusos, evitar também conversas paralelas e distrações, visto que esse paciente ele tem essa característica de perder o foco, perder a concentração com mais facilidade, ele se distrai, dispersa muito facilmente. Então, tentar usar também palavras simples e familiares, preferindo frases curtas, fornecer o tempo necessário para aguardar uma resposta, tendo cuidado para não interromper o paciente. E eu acho que isso aí a gente consegue levar para todo tipo de tratamento também, todo tipo de paciente, onde a gente sempre deve ouvir o paciente, ter a paciência de escutá-lo. Muitas vezes o paciente ele fica buscando palavras, ele esquece naquele momento, né? Então, é importante a gente deixar ele bem à vontade, confortável para estruturar, para poder se expressar. E muitas vezes a gente até percebe que pacientes que acabam se irritando, né, com essa percepção que eles têm de muitas vezes esquecer algo que eles querem comentar na hora e ficam, nossa, mas eu estou esquecendo muito. E isso a gente tem que tranquilizá-los nesse momento, né? Deixar eles à vontade, dizer que é normal, que
pode até sugerir alguma palavra no momento, mas jamais interrompê-lo, né? A intenção é deixar confortável essa relação. Continuando, né? Antes de começar a falar, chamar pelo nome ou tocar no braço para gerar tanto o estímulo visual, tátil e o auditivo, né? Para tentar atrair de uma melhor forma a atenção desse paciente que muitas vezes pode estar disperso. Utilizar a técnica do espelho para conseguir movimentos e iniciar a atividade. E, diante dessa técnica, eu trago muito na minha clínica, né, para poder ter essa atenção do paciente. E muitas vezes a gente tem essa barreira, né, da compreensão. A questão auditiva também é algo que a gente pesa bastante, né, onde o paciente muitas vezes não consegue escutar um comando e dessa forma não compreende, fica, né, até sem graça. O uso dessa técnica para tentar com que o paciente compreenda da melhor forma o movimento, o exercício que ele vai ter que realizar naquele momento. Então, eu fico... Vanessa, eu vou te interromper só um pouquinho, que eu queria só que você aproveitasse esse momento para explicar como que é essa técnica do espelho, só para as pessoas entenderem. Isso. Então, geralmente se utiliza um espelho, né? Se fica na frente do espelho com o paciente, para que ele possa se observar e me observar realizando esse movimento que eu vou estar sugerindo, né? Para ele ter essa própria percepção, para ele poder, né, se enxergar e ver que ele está fazendo um movimento, para ele compreender que ele está executando o movimento e até como uma forma de concentração também. Então, muitas vezes, quando não se tem um espelho, eu me posiciono na frente do paciente também, ou ao lado, né, dependendo do movimento, para ele entender melhor como vai ser realizado, e faço junto com o paciente. Por isso, é interessante essa questão, que é como se fosse um espelho, né? Ele vai fazer o que eu estou fazendo naquele momento e tentar reproduzir o mesmo movimento que eu. Então, não necessariamente você vai precisar ter um espelho, né? Acaba que é aquela troca visual, aquele estímulo visual que a gente vai estar dando para o paciente. Certinho? Ótimo, ficou bem claro. Certo. Como forma, né, de atividade física, seja no cotidiano ou de exercício físico, eu trouxe algumas opções, né, algumas fotos também para ilustrar, que hoje em dia a gente encontra essa barreira também, né, de saber como é que eu vou estar estimulando o idoso, como é que eu vou poder estar fazendo alguma coisa em casa, o paciente não gosta de sair. Então, a gente sempre tem que pensar, né, que o paciente ele deve se movimentar, pode se movimentar estando em casa também. Eu trouxe, né, algumas brincadeiras ou esportes onde eles podem ter brincado na sua infância, né, pensando também na questão da memória antiga, que é a mais preservada. Então, aqui tem a figura, né, de uma pessoa brincando de bambolê, dançando, uma outra com a senhora pulando amarelinha, né? Não sei se tem outra forma de falar dessa brincadeira, mas também a questão de arremessar algum objeto, né, no cesto, seja um balde. A intenção dessas três figuras, né, primeiramente, é a gente trabalhar uma mobilidade, trabalhar a marcha, trabalhar o equilíbrio de uma forma lúdica, né, onde o paciente não fica com aquela resistência, né, de não querer fazer. A seguir, tem dois idosos assoprando bolhas de sabão e abaixo uma senhora pintando, desenhando junto com o neto, né? Então, ali também podemos também estar tanto trabalhando mobilidade de membro superior, músculos da face também, que é algo aí que é muito importante nessa idade.
Então, de uma forma geral, está trabalhando a mobilidade desse paciente, né? A seguir também eu trouxe, né? Não só como o físico, a gente pode tentar também trabalhar o cognitivo desse paciente, principalmente nas fases, né, no estágio inicial da doença, onde eu trouxe, né, o jogo de tabuleiro, como exemplo, o xadrez, para estimular esse raciocínio, né? A questão do quebra-cabeça também, que vai estar estimulando o raciocínio, a concentração e a mobilidade, né? A gente acaba trabalhando pinças finas com esses dois exemplos que eu dei. E mais recente, né, a gente vê que tem um jogo de videogame, que vem sendo utilizado também como uma ferramenta para estar trabalhando tanto coordenação como mobilidade e o equilíbrio, que é um joguinho onde você segura um controle e vai movimentando o corpo inteiro de acordo com a tela, né, de acordo com a dinâmica do jogo. A seguir, né, exercícios de forma mais estruturada, de forma orientada, onde você vai poder, às vezes, né, dependendo do paciente, trabalhar aí a resistência, a força, alongamentos mais específicos. Eu trouxe para vocês como exemplo o Pilates, o treino funcional e a hidroginástica, que são os mais comuns, né, que a gente pode estar trabalhando com esse idoso. Para embasar, né, tudo isso que a gente conversou, essa questão da importância, né, da atividade física na vida do idoso, eu trouxe esse artigo para poder demonstrar de uma forma científica, né, esses benefícios que a gente vem encontrando com a atividade física. Então, é um artigo, né, que fala da correlação da atividade física e demência, com ênfase na doença de Alzheimer, onde, né, eu tirei uma parte que pudesse mostrar de uma forma mais anatômica, estrutural, o benefício que a atividade física tem no cérebro, né? Onde diz que o exercício aeróbico está relacionado com menor perda de substância cinzenta e branca relacionada à idade, preservando a integridade estrutural e neuronal e o volume do cérebro. Sendo que lá no início a gente viu, né, que essa doença, ela comete diretamente o cérebro, o tecido do cérebro, as células do cérebro, e fazendo com que ele diminua também, né? Então, com isso a gente vê que o exercício ele vai contra isso, né? Ele retarda essa perda ou faz com que não chegue a ter essa perda. Como uma demonstração também de qualidade de vida, eu trouxe, né, essa fala onde diz que a atividade física executada de forma regularmente, a longo prazo, de intensidade moderada, é capaz de levar a mudanças significativas na saúde cerebral, preservando a capacidade funcional e mental de pacientes idosos, melhorando o padrão de agitação, a qualidade do sono e aumentando a autonomia do equilíbrio. Então, a partir disso, né, a gente, embora não haja um consenso a respeito do tipo e combinação de exercícios físicos eficazes na prevenção ou na melhora do desempenho cognitivo em pacientes com demência, podemos concluir que a prática da atividade física, como uma opção não farmacológica, possui importante papel na vida e na qualidade desse paciente, né? Através de inúmeros exercícios que a gente pode estar trabalhando de forma orientada ou não, o importante é o idoso estar se movimentando, praticando uma atividade física. E o mais surpreendente, né, é que esses benefícios eles são visíveis mesmo quando tais hábitos são iniciados após os 80 anos. Ou seja, nunca é tarde para se começar alguma atividade física, né? Não existe mais aquela fala de já é tarde, não tem como mudar.
esse quadro, mas não, né? Cientificamente a gente vê que está comprovado que o idoso começando uma atividade aos 70, aos 80, os benefícios eles são visíveis. Então, eu gostaria de agradecer e deixar essa mensagem, né, para a gente não deixar para amanhã, para poder praticar uma atividade física que pode ajudar hoje na sua promoção de saúde. Muito obrigada a todos que estão presentes, mais uma vez pelo convite. Estou à disposição para tirar as dúvidas. Fiquem à vontade. Obrigada, Vanessa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar a Paula trazer a aula dela e aí, ao final, a gente esclarece todas as dúvidas, né? O pessoal pode ir mandando as perguntas pelo chat, que nós vamos fazer as perguntas ao final, tá bom? Te agradeço de antemão pela aula, bem esclarecedora, mas tenho certeza que ficaram várias dúvidas que a gente vai te perguntar ao final, tá bom? Tá certo. Então, agora eu chamo a Paula. Paula Lana é fisioterapeuta, formada pelo Centro Universitário UniBH. Ela é pós-graduada em gerontologia pelas Ciências Médicas. Também possui formação em Pilates, RPG, drenagem linfática e atua hoje como fisioterapeuta do Grupo Mais 60 Saúde e também com atendimentos domiciliares. Paula, é um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço muito por aceitar o convite, né? E a Paula vai trazer para a gente, né, vai continuar o assunto, né, o tema de atividade física e mobilidade em idosos com demência. Paula, a palavra está com você. Oi, gente, boa tarde a todos mais uma vez. Bom, obrigada, Carol, obrigada a toda a equipe do Mais 60 Saber. É um privilégio para mim, tá? Estar aqui junto com a Vanessa, dividindo esse módulo. Então, eu que agradeço no convite, tá? A Vanessa vai projetar para mim, né? Que eu não consegui aqui. Bom, completando aí, pode passar, tá, Vanessa? Pode passar. Carol já me apresentou muito bem, né? Então já posso seguir. Eu vou completar essa parte que a Vanessa trouxe para a gente da atividade, da mobilidade, né? E contextualizar um dos fatores que é tão importante para o porquê da gente incentivar esse idoso com demência ou sem demência, qualquer paciente idoso, né, qualquer indivíduo idoso, a estar ativo, a estar se movimentando, que é as quedas. Por quê? Vocês vão entender que a prática da atividade física associado, né, a vários fatores pode prevenir as quedas. Então, nesse momento, nós vamos nos ater um pouquinho sobre esse assunto, tá? Quedas. Quedas é um vilão na área da gerontologia, né, da geriatria, gerontologia. A gente tem muita repercussão da queda nesses idosos, então nós vamos tratar um pouquinho disso. E para começar, eu vou trazer a definição, uma das definições sobre quedas, que é o deslocamento não intencional do corpo, que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais inferior, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade. Ou seja, por que eu trouxe essa definição? Porque é muito comum, e eu quero desmistificar aqui, que às vezes as pessoas acham que queda é só uma queda que tem uma repercussão muito grande, um acidente, uma fratura, escoriações. Não, qualquer tipo de mudança de nível já é uma queda. Então, às vezes, o idoso só tropeçou, a gente já está falando de uma queda. Então, isso, às vezes, o idoso cai, tropeça, ou se não cai, o famoso cair sentado, mas eu não caí no chão, isso já é uma queda e é importante. Então, essa de saber o que é uma queda traz essa importância para a gente, tá? Bom, e aí, por que entender sobre queda, né? Quais são as consequências? A queda hoje é considerada um problema de saúde pública. A gente sabe que uma queda em um idoso pode
acontecer vários fatores, ele pode, né, vir a uma internação ou uma consulta, uma diária no hospital, e isso tudo tem um custo, isso tudo tem todo um preparo por trás, então hoje é um problema de saúde público. É a principal causa de morte por acidentes em idosos. Então, a tamanha importância de saber disso, né? Algumas quedas podem vir a acontecer lesões severas, algumas delas hospitalizações, e em outros casos a gente tem até o óbito, né? Muitos pacientes, às vezes por uma fratura de fêmur, uma hospitalização ali, enfim, pode acontecer várias coisas e vir a um óbito. E além disso, que é muito importante, como consequência de uma queda, o medo de cair. Não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu acredito que a Adriana talvez deve lidar muito com isso, porque o medo de cair no idoso que já caiu, alguns não caíram ainda, e ainda assim tem muito medo de cair, isso é uma consequência muito séria, porque muitos têm uma preocupação tão intensa que eles vão até cair por tanta preocupação ou se isolarem, né? Então, a gente sabe que o isolamento social hoje traz várias consequências, aí tudo que a Vanessa falou sobre mobilidade, sobre exercício, a gente já vai ter uma interferência, então, o medo de cair, ele pode trazer várias consequências nesse idoso, tá? Bom, e aí, nós vamos, para exemplificar aqui, explicar para vocês, eu trouxe os fatores de riscos, né? São vários fatores por trás de uma queda. É difícil dizer assim, o idoso caiu por causa de X. Às vezes são várias coisas, e dentre os fatores de riscos, a gente tem fatores não modificáveis, ou seja, fatores que a gente infelizmente não consegue atuar, né? Como, por exemplo, a idade. Eu não consigo atuar na idade do idoso, uma vez que ele está com aquela idade, ele só vai avançar. E fatores modificáveis, ou seja, é aonde que a gente entra, é aonde que os cuidadores vão entrar, né? Onde a família pode intervir, que são os fatores que são possíveis de alterar, de modificar, tá? Então, eu vou trazer alguns deles aqui. Pode ir passando, Vanessa, por favor? E o primeiro deles, como eu já citei, é a idade. Sabe-se que quanto mais idoso, né, o avançar da idade, mais chance de quedas, mais propenso esse idoso vai estar a uma queda. Então, aqui eu trouxe, né, mais no 80 anos, acima de 80 anos, a gente tem mais casos de quedas, mas não quer dizer que antes disso não tenha, tá? A falta de atividade física, então, olha aí, né, a importância da atividade física, uma vez que esse idoso está ativo, que ele está se movimentando, está fazendo uma atividade, um exercício físico regular, ele pode estar prevenindo queda. Então, a falta dela é um... Oi, pode continuar, né? A falta dela é um problema. Quedas recorrentes. O que é isso? São aqueles idosos que eles já caíram e que eles vão ter mais risco de queda. Se eles já tinham, uma vez que caiu, eles aumentam os riscos. Alterações na marcha, né? A gente vê assim perfeitamente, às vezes por dificuldade mesmo de andar, na pisada, na forma de conduzir a marcha, às vezes por dispositivo mesmo, pode vir a ser um fator. O equilíbrio diminuído, né? A gente sabe que com o passar da idade, o equilíbrio vai diminuindo, então é um fator também. Doenças associadas, então são casos, né, dos pacientes, às vezes, que já têm, como a gente está trazendo aqui, os pacientes com demência. Os pacientes com demência, eles já são maiores em fatores de riscos, às vezes um pós-AVC, um paciente que teve alguma lesão, um TCE, alguma coisa assim. Medicamentos também, a gente sabe hoje, né, o quanto que existe a polifarmácia, que a gente chama, né, os idosos que tomam muitas medicações.
Alteração na visão, para a manutenção do nosso equilíbrio, né? Existe uma interação de vários sistemas e um deles é o sistema visual. Então, é importantíssimo que você, como cuidador, tenha a atenção em relação à visão desse idoso. A institucionalização é um fator de risco. A gente percebe, né, os dados que os idosos institucionalizados apresentam mais risco de quedas. Aí a gente associa muito a questão de estar fora de casa, fora do seu ambiente familiar, às vezes acidente mesmo, como, por exemplo, não travar a cadeira de rodas, pode vir a ser um fator de causal de queda. Ambiente doméstico, não vou me ater agora, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Estado emocional, né? Eu acredito que isso, com certeza, é um fator de risco para queda. Deficiência nutricional. Às vezes, o nosso idoso, ele está caindo e você está tentando de tudo e ele está precisando de uma vitamina, ele está faltando alguma coisa na alimentação dele. Então, é muito importante isso também. Sapatos inadequados, que eu também não vou me ater agora, ambiente externo, o medo de cair, que eu falei lá atrás, e as transferências posturais, né? Então, às vezes, o idoso cai naquele momento em que está acordando, que ele vai levantar, ou na hora que ele vai sentar e levantar de uma cadeira. É muito corriqueiro, assim, a gente ouve, eu caí sentado, eu fui levantar e eu caí. Então, as transferências posturais é um fator. E aí, depois de todos esses fatores apresentados, a gente chega à conclusão que a queda é multifatorial. Então, ou seja, são vários fatores que podem causar uma queda, né? Então, a gente tem que intervir, não é uma causa, são várias causas. E aí, aqui, como é o nosso foco principal, eu trouxe para vocês um estudo em 2010 publicado, onde eles estudaram a queda relacionada aos pacientes com Alzheimer, né? E tinha a doença de Parkinson também, a demência de Parkinson. E aí chegaram-se à conclusão de que os idosos que estavam nos estágios mais leves, ou seja, estágio inicial, eles têm o risco de quedas equivalente a um idoso saudável. Então, digamos, né, nada se muda nesse primeiro momento. Mas os estágios avançados, aí sim, há um aumento do risco de queda. Então, eu tenho um idoso com demência, o alerta está aceso, sabe? Por quê? A gente tem um aumento do risco de queda. Se já tem todo aquele risco, eu vou aumentar o meu risco. Pode passar, Vanessa. Nesse mesmo estudo, chega-se à conclusão de que, por que isso acontece? Eles associaram a negligência, que muitas vezes esses pacientes com a demência acabam chegando a esse ponto, né, de negligência mesmo, a exclusão social e sintomas depressivos. E com isso, né, reduz o desempenho em atividade física, diminuindo, aumentando, né, na verdade, a fraqueza muscular global. Então, com isso, o aumento de risco de quedas. Pode passar? Então, eu coloquei aí, né, uma atenção que, se você é um idoso com demência, né, atenção, ligar um alerta aí que esse paciente requer mais atenção. Pode passar, Vanessa. Bom, e aí o que fazer? Eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Um deles nós já discutimos aqui com a Vanessa, mas como nós temos vários fatores, um fator multifatorial, primeiro ponto, manter o acompanhamento clínico em dia. É muito importante que você, como cuidador, você como familiar, incentive, né? Leve esse idoso, mantenha o idoso com acompanhamento clínico em dia, seja com geriatra, seja com cardiologista. Às vezes o paciente está tomando uma medicação que pode estar vindo com reações adversas, causando uma hipotensão postural, alguma coisa que pode vir a acontecer uma queda e que poderia já ter sido retirada e por uma falta de acompanhamento, isso não acontece.
Além disso, o acompanhamento multiprofissional, porque além da parte clínica, a gente já viu a importância de todos os profissionais, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, então esse acompanhamento, identificando o que esse idoso precisa, nós temos que manter esse acompanhamento. Trouxe aqui o exercício físico regular, eu não preciso mais dizer sobre isso, aí aqui eu também coloco, né, a indicação da OMS, Organização Mundial de Saúde, 150 minutos por semana, que é o recomendado aí, e passa aí, Vanessa, por favor. Volta só um pouquinho, Vanessa. Atuar nos fatores modificáveis. Então, como eu falei lá atrás, se eu posso atuar nos fatores, então a gente tem que entrar nesse ponto. E aí entra a parte de prevenção de quedas. Nós vamos trazer aqui agora um pouquinho algumas ilustrações, né? E nesse momento a gente está aí a parte ambiente, por isso que eu não atentei muito lá atrás. Aqui a gente tem um fator de risco de queda que acontece muito, a gente vê muitos idosos que caem no ambiente, né, domiciliar, e muitas coisas poderiam ter sido evitadas, como, por exemplo, essa primeira imagem, né? A gente está vendo aí um fio atravessado no caminho desse idoso. Então, assim, o idoso já não está enxergando muito bem, ou ele já não tem as suas reações mais como antes, equilíbrio. Isso aí é um risco absurdo de quedas que pode ser evitado. Então, eu trouxe para que vocês vejam para as correções já serem feitas aí no ambiente desse idoso. Aí temos a segunda imagem, né, que é um quarto todo desorganizado, vários objetos no chão, isso também é um fator de risco, é um causador de quedas. E, pode passar? Um outro exemplo, né, desse outro quarto aí bem desorganizado, e aí eu não trouxe uma imagem, mas a gente vê também muito comum animais, né, animais, cachorrinhos, gato, enfim, várias vezes a gente está na casa atendendo, fazendo um treino de equilíbrio, do nada surge um cachorrinho, isso na realidade, no cotidiano do idoso, é importante se atentar, é importante ter cuidado, porque pode vir desenvolver uma queda. Aí, outro exemplo, né, a gente tem ainda do ambiente doméstico, os tapetes. Eu falo que eu chego em toda a casa de um paciente meu e a primeira coisa que eu vejo são os tapetes. Então, assim, tapete é um vilão. Por mais que seja bonito, decorativo, determinadas situações é necessário retirar, porque como nessa primeira imagem, né, o idoso está escorregando nesse tapete, então isso é um risco visível para esse idoso. Nessa segunda imagem, a gente tem um ambiente externo. Muitas vezes a gente não consegue controlar o ambiente externo, não vou arrumar a rua para o meu idoso passar, mas quando a gente já sabe dos riscos, a gente evita determinados lugares, a gente evita determinadas situações, e eu acho muito importante a supervisão, né? A gente supervisionar esse idoso. Essa terceira imagem é o típico idoso corajoso, né? Então, assim, aí a gente associa mais os idosos mais ativos, os idosos mais robustos, né? Que a gente chama, que conseguem fazer essas tarefas, essas atividades, só que eles são muito corajosos em determinadas situações, e aí eles podem provocar um acidente. Outra ilustração, o banquinho, né? O famoso banquinho para subir em lugares mais altos, para alcançar armários e tudo mais. Isso aí, por um desequilíbrio, pode ser um grande problema. Na imagem do lado, não sei se vocês conseguem enxergar, mas o piso está molhado, né? Então, pisos molhados, escorregadio. Às vezes, na hora que está limpando a casa, o idoso acabou de passar o pano ali, está molhado, é um problema. E aqui um segundo tapete, que é aqueles tapetes que ficam com a pontinha dobrada, não aderem muito ao chão. Então, isso aí, possivelmente, essa idosa vai tropeçar, vai ser um problema. E aqui eu trouxe o cenário ideal, né? Uma ilustração do cenário ideal. Essa primeira imagem está aí um abajur com a luz.
é muito importante que a gente mantenha os ambientes iluminados, os ambientes de fácil, né, os lugares livres para que esse idoso transite, para que esse idoso passe. À noite, os idosos, a maioria deles, eles levantam à noite para ir ao banheiro, então a gente recomenda, né, indica que acenda uma luz, ou seja, de um abajur dentro do próprio quarto, ou uma luz do corredor do banheiro, para que esse idoso tenha uma melhor visibilidade durante essa locomoção até o banheiro, por exemplo. Do outro lado, um cenário ideal, né? Um ambiente organizado, não tem objetos no chão. Claro que a gente não está aqui se atentando a sofá, essas coisas, mas só mesmo para trazer aquela diferença do exemplo anterior. Banheiro, eu acho que isso é clichê, assim, tem que ter as barras de proteção, tanto na parte do banho mesmo, quanto no vaso sanitário, as barras paralelas, isso aí previne demais, isso ajuda, os idosos têm uma fraqueza muscular e acaba que essas adaptações que a gente faz pode manter meu idoso ativo, pode fazer com que esse idoso vá ao banheiro sozinho, tenha segurança para isso, se movimente. Então, é importante a fixação desses instrumentos, né? E aí, aqui, eu quero me ater aos calçados, é uma dúvida muito frequente, tanto dos cuidadores quanto dos próprios idosos, né? Que calçado que meu pai deve usar, que meu avô deve usar? Bom, o mais recomendado, quanto mais, o melhor calçado para o idoso é aquele que traz segurança para o idoso, porque quanto mais o calçado é flexível demais, a gente não recomenda. Calçados muito, muito, muito confortáveis, eles podem não ser seguros. Então, eu trago aqui, né, um exemplo clássico, tênis. Não existe calçado, eu acho que na minha visão, um calçado mais adequado, seguro, confortável, né? Porque o tênis traz o conforto também. Tem a questão do salto, a gente recomenda aí 2 centímetros de salto, não ser um calçado como rasteirinha, sapatilha, né? Não é adequado. Aí nós temos também aqueles idosos que, por algum motivo, seja por gosto ou tipo de roupa mesmo, não usam tênis, a gente tem os outros calçados fechados. E o que é importante? Que esse calçado, ele envolva o calcanhar. A gente fala, né, que tem o contraforte, que é essa parte que está circulado aí com o círculo, né, do envolvimento do calcanhar. Então, temos um exemplo aberto na frente e o exemplo dele fechado, né? Existem alguns idosos que têm alterações óssea mesmo, nos dedos, que por isso não conseguem usar sapato fechado. Pode passar, Vanessa, por favor. Aí, reforçando mais uma vez. E aí, a gente tem as sandálias, né? Porque nem sempre dá para usar só sapatos fechados. Eu vejo muito na minha prática que os idosos não gostam muito, os homens não gostam muito de sapato fechado. E aí, a gente tem a sandália, e o que é importante, que eu até circulei, que ela envolva o calcanhar. Então, de certa forma, ela está aprendendo ali no calcanhar, trazendo mais estabilidade para esse idoso. Aí tem um modelo feminino, né? Uma sandália, e aqui eu trago para vocês um chinelo, porque a gente sabe também que o idoso precisa tomar banho, que existe um calçado, um chinelo mesmo para que ele tome banho. Esse é um chinelo emborrachado, então ele é um chinelo que ele gruda mesmo no chão, assim, então não vai escorregar, então isso é uma forma de estar prevenindo de alguma forma no momento, por exemplo, do banho. Pode passar? E aí, caminhando para a gente finalizar, o idoso caiu. E agora? O que você, como cuidador, familiar, vai fazer? Pode passar. Primeiro passo, manter a calma. Eu acho que a partir do momento, eu mesmo, todas as quedas que eu vivenciei até então, o idoso já fica muito nervoso, né? Ele já fica agitado, às vezes
Vamos pensar num paciente com demência. Ele já vai estar mais agitado do que o normal, muitas vezes não vai estar sabendo o que está acontecendo. Se ele estiver sentindo dor, não vai não entendeu nem o que aconteceu. Então, você tem que manter a calma para que você passe calma para ele, né? E tentar acalmá-lo de alguma forma, dizer que você está ali, dizer que você vai auxiliar. E aí, segundo passo, questionar o estado desse idoso. Existem alguns incidentes, né, que a gente vê ele na hora, tá? Muito mal, ou ele não consegue falar, mas pensando numa queda doméstica, numa coisa mais tranquila, né, menos pavorosa, questionar mesmo o estado desse idoso, perguntar se ele está bem, se ele está sentindo dor, se tem algum desconforto a mais. Os casos mais graves, né, que a gente entendeu ali que esse paciente pode talvez ter acontecido uma fratura ou um traumatismo, né, e pensando já em acidentes graves, em quedas graves, a gente já não pode mais pensar em ajudá-lo, né, a gente tem que chamar a emergência mesmo e não deixar esse idoso como ele está. Mas pensando nessas quedas mais tranquilas, você vai auxiliar ele a levantar, ajudá-lo a levantar, tentar trazer ali um pouco de conforto, principalmente aqueles idosos que têm mais dificuldade de mobilidade, né? Nós, na fisioterapia, muitas vezes a gente treina com o paciente como levantar, porque caiu, e aí? O que eu faço? Então, a gente trabalha isso na fisioterapia. Então, é importante, se esse idoso precisa de acompanhamento, que ele esteja em acompanhamento. E aí, eu coloquei chamar a emergência nos casos mais graves, comunicar a família, se eu estou falando aqui para um cuidador, sempre caiu, comunique a família. A queda é importante, a queda é um rastreio para a gente. Nós, na Mais 60, todos os profissionais rastreiam quedas, todos os profissionais perguntam, né? Teve queda, caiu, como está? Porque isso é um fator muito importante. Então, aí vocês têm sempre que comunicar a família e observá-lo nas próximas horas, né? Porque às vezes ali não aconteceu nada em algum momento, mas se você observou que esse idoso começou a ficar estranho, começou a se sentir mal, é necessário às vezes procurar um pronto atendimento, né? Então é importante a observação. E aí é isso, eu trouxe aqui as referências que eu usei para essa aula. Eu esqueci de colocar aqui a frase, mas eu queria finalizar com a frase do Arnaldo Antunes, acho que é ele mesmo, que envelhecer é a coisa mais moderna que existe. Então, muito obrigada, espero que tenha contribuído aí para vocês. Paula, muitíssimo obrigada. Com certeza contribuiu demais com tudo que vocês trouxeram. Eu tenho alguns comentários a fazer, algumas perguntas. Aqui no chat também a gente já tem algumas perguntas. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade, né, para perguntar, para fazer comentários. Né? A Kátia Camilo, ela fala, né, que a mãe dela faz pilates e está sem sincronismo. Ela tem um nível moderado de Alzheimer, né? Então, está com Alzheimer moderado. E ela queria saber se tem alguma atividade física que ela possa fazer para melhorar esse sincronismo. E é problema o paciente estar fazendo atividade também sem esse sincronismo? Queria saber de vocês. Aí a pergunta é para as duas. Quem quiser responder, fica à vontade. Então, eu acho que não tem problema, né, ela estar fazendo, mesmo com essa falta de sincronismo, né, que eu acredito que seja uma falta de coordenação, né, justamente que a gente percebe que esse paciente lhe traz. Então, assim, é a questão, né, de estar com uma atenção maior naquele paciente, né, não que ele deva parar de fazer atividade, pelo contrário, a gente tem que buscar aí adaptações para esse paciente estar continuando a atividade que ele está fazendo, mas procurar também ver qual ele se adequa melhor. Pode ser que no Pilates tenha muitos comandos, que o paciente não consiga compreender. Então, se for o caso, tentar uma outra alternativa, como as mencionadas, né, nas nossas falas, que pode ser algo um pouquinho mais dinâmico, que não exija uma coordenação mais fina, de repente a hidroginástica, ou mesmo tentar, né, observar que esse paciente vai poder fazer dessa forma e não vai ter aquele traço fino, né? Vai estar se movimentando, mas não
como geralmente acontece, né? Mas o importante é estar praticando uma atividade física, tá? Buscar sempre aquele que for se adaptar melhor. Se achar que essa não está como deveria, a gente tem várias opções aí para estar abordando e trabalhando com esse paciente. Tá bom, Kátia? Fátima? Excelente. Paula, quer complementar com alguma coisa? Bom, eu acho que é muito importante, assim, que a gente vê na prática, é que às vezes, por algum conhecimento, assim, o Pilates está em alta, vou colocar minha mãe, meu avô no Pilates. Mas o que a Vanessa disse é muito importante, é saber o que ele gosta. Às vezes ele já fazia alguma coisa lá na vida adulta e que trazia muito prazer para ele. Então é importante entender dentro de alguma forma, né, se ainda tiver o cognitivo ali, mas em algum momento descobrir, lembrar de coisas que eram feitas no passado, que vai trazer prazer, porque tem que ser algo prazeroso para o idoso, né? Não pode ser algo assim, é uma obrigação, porque a gente sabe que tem essa alteração cognitiva, comportamental, então acredito que isso é importante. Você falando isso, Paulo, me fez pensar que, assim, atividade física, eu falo, né? Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, não sei se todos aqui sabem, mas eu sou enfermeira, né? Então, assim, todas as vezes que eu vou conversar com os meus pacientes, eu falo que a atividade física é como se fosse um medicamento, precisa ser feito todos os dias um pouquinho, né? Porque a gente sabe, né, assim, dos prejuízos que causam um paciente, principalmente um paciente acamado, um paciente que às vezes se mobiliza, né, que se caminha pouco, faz pouca atividade no dia a dia, a gente sabe os prejuízos a longo prazo, né, de ficar quietinho. Às vezes a gente acha que assim, não, ele está cansado, vamos deixar ele quietinho, ou senão, hoje ele está queixando dor, vamos ficar quietinho. E aí eu queria perguntar para vocês a respeito disso, assim, quando o paciente, a gente consegue ver, então assim, a gente está falando de idosos com demência, então a gente considera o idoso com demência, né, de diversos níveis da demência, desde um diagnóstico, né, uma demência leve, aquele paciente que está começando a ficar esquecido, até aquele idoso que já está totalmente dependente, né, que precisa do auxílio de outras pessoas, que tem o costume com cuidadores, né, que já precisa desse aparato maior de pessoas para ajudar no dia a dia, né? E aí, às vezes, o que a gente vai conseguir identificar melhor para eles, assim, às vezes eles estão com dor, se eles estão incomodados, vai ser o rosto, né? A face de dor, às vezes uma cara mais fechada, às vezes um incômodo. Só que às vezes às vezes se o idoso já está conseguindo ainda verbalizar, a gente pergunta para ele, conversa com ele, alguns se recusam a fazer atividade física. Queria que vocês dessem alguma sugestão para a gente de como auxiliar esses idosos a fazer essa atividade física regular e se a gente pode, acho que uma pergunta de cada vez, né? Pode responder essa primeiro, melhor. Bom, vou iniciar aqui o meu ponto de vista. Eu acho que um dos maiores desafios no paciente com demência, ou um idoso que não tenha demência, mas alguns não têm demência, mas é comportamento. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. É isso. Como que você vai fazer com que esse idoso adere, né? Tenha uma adesão ao exercício. Muitos, o que a gente vê hoje na realidade, que muitos, assim, 80 anos e nunca fizeram exercício na vida. Aí você vira e fala assim agora, senhor fulano, o senhor tem que fazer exercício. Isso nunca foi prática para ele. Então, aí entra um desafio absurdo, né? Porque como que você vai introduzir isso? Eu acredito, pensando no paciente com demência, eu acho, dependendo do estágio ali avançado, acredito que se tiver prazer, como foi dito, lúdico, algo que faça com que ele esteja feliz, vai ser mais fácil. Às vezes, tentar por alguma estratégia trazer a importância. Vou dar um exemplo aqui que vem à minha cabeça. Conscientizar a Dona Maria que para ela fazer algo que ela gosta, por exemplo, ir à missa, ela precisa estar forte. Para ela estar forte, ela tem que fazer exercício. Então, condicionar o benefício do exercício a algo que traz prazer para ela. Que aí, às vezes, a gente pode tentar ser uma estratégia, né? Mãe, você só vai poder ir visitar a sua netinha se você conseguir andar. E para conseguir andar, tem que fazer exercício. Ficar deitado o dia inteiro, você não vai andar, você vai ficar cada vez mais fraco. E aí, assim,
usar a criatividade, tentar lembrar, como a gente disse, né, de coisas prazerosas mesmo. E eu acho que às vezes tem idosos que dão sinais para a gente, que ele não está gostando da atividade, e como eu disse, né, está insistindo em algo só porque acha que é bom. E aí, quando você começou a falar, Carol, a gente ouve demais, assim, os familiares dizendo, ah, a mamãe não quer. E eles se dão por satisfeito. Então, eu acho assim, uma vez que o cuidador, o familiar, ele entende a importância, eu acho que não tem que tentar todas as oportunidades, todas as chances, todas as cartas. Depois que você já fez tudo e mais um pouco, aí possivelmente você não vai ter mais como fazer. Mas eu acho que a gente tem que tentar de alguma forma, às vezes não esforçar tanto o idoso. Tem gente que, às vezes, por exemplo, o idoso está 85 anos sem fazer nenhum exercício, aí quer que ele faça 50 minutos de exercício. Às vezes é começar com 10, 15 minutos de movimento, movimentar o corpo. Sabe uma coisa, quando você falou, Paula, me fez pensar que às vezes a gente, é claro que é muito importante a gente explicar para o idoso tudo que vai ser feito, mas às vezes a gente conseguir também trazer com que o momento seja o mais prazeroso possível. Às vezes a gente não precisa de explicar, olha, agora é o momento da atividade física, vamos lá, mãe, nós vamos fazer uma caminhada no quarteirão. Agora é a hora da atividade física. Não necessariamente precisa ser assim, né? Eu acho que assim, eu acho que na cabeça do cuidador, do filho, né, da pessoa que está ali cuidando, falou, olha, agora está na hora de tomar um sol, vamos dar uma volta no quarteirão? Né? E assim, que não seja no quarteirão, não, é complicado sair com a minha mãe para o quarteirão, vamos dar a volta em volta da casa, né? Eu tenho um quintal, vamos mexer nas plantas para poder movimentar um pouco, né? Então, assim, acho que a nossa estratégia aqui de trazer um módulo sobre atividade física e mobilidade no idoso com demência é justamente isso, assim, ó, estimular vocês, cuidadores, a movimentar as pessoas que vocês amam, né? A movimentar esses idosos, até porque, né, a gente sabe dos benefícios dessa movimentação. E depois eu vou deixar a Adriana falar agora, mas depois eu queria que vocês duas, ou Paula ou Vanessa, pensassem em algumas orientações para dar para aqueles idosos que estão acamados, né? O que a gente pode fazer com esses idosos acamados? E depois a gente tem um tanto de perguntas no chat, eu já vou responder, tá bom? Então, Adriana, a palavra está com você. Não, porque você coloca isso, né, de tentar fornecer uma associação, assim, de significado, né? Se você quer estar bem para ir à missa, para carregar seu neto no colo, então você precisa se fortalecer, né? Eu acho isso incrível, né? É uma ótima alternativa. E lembrar vocês também, gente, de que quanto mais a gente conhece a pessoa que a gente cuida, melhor, porque aí vocês tentam conectar uma atividade que tem sentido. Então, assim, é claro que muitas vezes o exercício, a atividade física específica seria muito interessante para aquele paciente, um ganho de força localizado, alguma coisa. Mas você vai tentando de outras maneiras também. Então, vamos supor que aquele paciente tem uma conexão enorme com dança. Então, beleza, ele está com uma dificuldade enorme de fazer exercício, mas põe uma música e chama para dançar, né? Quem sabe não vai funcionando, ou então é uma idosa que sempre cuidou muito da casa, pô, varrer tá perigoso, mas então, assim, o que é mais próximo disso que eu consigo chegar, né? Então, é ir no quintal, sabe assim? E vai usando mesmo desses artifícios para tentar conectar, fazer a pessoa levantar do sofá. E às vezes nem saindo do sofá, né, gente? Tem paciente que é no sofá mesmo que a gente vai conseguir alguma coisa, mas assim, que a gente consiga iniciar de algum jeito, né? E aí isso vai depender muito também dos estágios, né? Tem paciente que vai estar fazendo exercício na cama, né? Então, e aí, só já puxando o gancho disso que a Carol está falando, que vocês vão responder agora, não sei se vocês já viram ou se vocês mesmas já fizeram alguma cartilha com orientações elaboradas, né, a tipos de exercícios, assim, para pacientes com demências, ou se vocês já viram isso, né, diante dessas fases aí pelas quais a gente vai passando, né, se vocês já viram, tem alguma coisa para compartilhar, né? Então, Adriana, respondendo, né, a sua pergunta em relação à cartilha, né, ao material educativo para estar entregando para os cuidadores, a gente, de fato, ainda não fez uma específica para pacientes com demência. A gente já fez para pacientes para estar realizando exercícios passivos na cama, né? Onde o paciente
não tem muito mais aquele movimento ativo, então muitas vezes a gente tem que instruir o cuidador que está ali as transferências da cama, a movimentar as pernas de uma forma passiva, ou então, né, estimular. Vou movimentar um pouquinho a perna e eu termino o movimento, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai mobilizando as articulações, melhorando até a circulação, né, daquele paciente que passa muitas horas em uma mesma posição. Então, a gente tem um vídeo, na verdade, né, com essas instruções. Mas a gente também está até buscando fazer mais, né? Acaba que vão surgindo demandas mais específicas e a gente está com esse pensamento já, esse projeto de fazer cartilhas mais específicas. Então, já vai ficar anotadinho aí essa questão também do paciente com demência para a gente estar produzindo. Ótimo, a gente já pode colocar isso como prioridade, né, Vanessa? Para a gente fazer e até encaminhar no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo agora aqui da Oficina do Cuidar. Vou até mandar o link para vocês aqui, para quem ainda não entrou, possa entrar. No canal da Mais 60 Saber, a Adriana colocou aqui, excelente, né? No YouTube vocês encontram Mais 60 Saber, lá também tem várias sugestões, né? No Instagram, nós temos o Mais 60 Saúde. Lá a gente tem até algumas lives semanais que ensinam algumas atividades, né? Então vai ser muito interessante para vocês, tanto para vocês fazerem, quanto para vocês ensinarem e fazer junto com o familiar, né? Então, assim, quem sabe é um momento, às vezes, se o idoso ainda está conseguindo, né, fazer as atividades, claro que monitorado, mas se ele ainda consegue fazer as atividades, ter um momento junto, né? Tanto você, cuidador, quanto o paciente fazendo em conjunto. Tenho certeza que o ganho vai ser enorme. Agora eu vou trazer um pouco das perguntas aqui do chat, que nós temos várias coisas. Deixa eu ver. A Denise, ela parabeniza vocês, né, pelas exposições, e ela falou que achou ótima a sugestão da bolinha de sabão, que ela havia esquecido que a mãe brincava disso com os filhos, né? Esse comentário da Denise me fez pensar, Denise, obrigada por ter colocado seu comentário, e me fez pensar, quando a gente fala, né, a gente está falando em todas as semanas, o quanto é importante a gente pensar no que o idoso gosta de fazer, no que ele sempre gostou de fazer, para a gente manter, né, uma linha de raciocínio, né, assim, a gente pensar, não adianta a gente falar agora, assim, na idade idosa, colocar a idosa para dançar se ela nunca dançou. Mas se ela sempre gostou, por que não estimular ela assim, né? Jogos de tabuleiro. Se ele não, né, se o idoso nunca gostou, não vai ser na fase idosa que talvez ele vai ter esse interesse, né? Então, assim, ninguém melhor do que vocês, cuidadores, até para contar para a gente, para nós profissionais de saúde, como ajudar vocês. Porque, assim, como eu falo em todo encontro, não existe receita de bolo. A gente não vai trazer aqui um manual, olha, faça isso, isso e isso, que vai ser sucesso. Infelizmente, seria sucesso, seria excelente se tivesse, mas infelizmente não tem, né? Então a gente só vai conseguir construir com vocês uma melhor estratégia se a gente conhecer um pouquinho mais do familiar de vocês, né? Então a gente precisa da ajuda de vocês, né? Vocês cuidadores, contando um pouquinho para a gente. Nós vamos dando sugestões até chegar, né, na melhor estratégia para o idoso. Além disso, então, assim, a questão da bolinha de sabão, né, assim, às vezes, idoso, homem, manipular a bola, às vezes gostava de jogar bola quando jovem, fazer algo com bola, né, assim, né, assim, acho que a gente tem que usar a imaginação nesse momento, a criatividade, e pensar em coisas que vai fazer com que o idoso fique satisfeito naquele momento, né, que seja um momento prazeroso, e que também seja um momento de movimentação. Além disso, a fala de vocês também me fez lembrar, eu acho que foi Paula que falou, quando a gente fala sobre a importância de uma equipe multidisciplinar e de uma equipe médica por trás do acompanhamento do idoso, né? A gente sempre fala, aqui nós temos pessoas, tanto de Belo Horizonte quanto de fora, então Vanessa e Paula, que hoje é o primeiro encontro de vocês, nós temos pessoas de Pernambuco, nós temos pessoas do Rio, de São Paulo, então nós temos pessoas que não são pacientes da clínica que estão aqui com a gente. Então a gente aproveita esse momento, né, para dar algumas orientações que a gente acha muito importante dentro do grupo Mais 60, né, assim, todos os nossos pacientes,
eles têm um médico de referência e um enfermeiro de referência. E ali a gente consegue encaminhar os pacientes para a equipe multidisciplinar, então para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para o psicólogo, quando necessário, né? E aí, por que isso é tão importante? O paciente ter um médico de referência, ter um enfermeiro de referência, ter seu fisioterapeuta, seu nutricionista, seu psicólogo. Por que é importante ele ter uma referência? A gente sempre fala, né? Quando a gente vai chegando na fase idosa, às vezes é muito comum, na fase adulta, a gente ter um cardiologista acompanhando. Conforme os problemas de saúde vão aparecendo, né? Claro que não são todos os idosos que vão ter os problemas de saúde, né? Mas, infelizmente, é muito comum com a fase idosa. A gente precisar de um nefrologista que vai lá e olha só o rim, um pneumologista que olha só o pulmão, aí começa a sentir dor, eu vou ali no ortopedista, e aí a gente começa a fragmentar o cuidado. Aí a gente começa a cuidar do idoso como se ele fosse peça de um quebra-cabeça. Só que no final da história, ninguém tem um quebra-cabeça completo. Cada um olha só a sua parte, e ninguém olha o paciente como um todo, né? Então, a gente sempre fala que é muito importante a gente ter um profissional de saúde para chamar de seu, né? Para você, se você precisar de qualquer coisa, você tem a quem recorrer, né? Então, lá na Mais 60, a gente trabalha desse jeito, né? A gente tem um médico de referência, um enfermeiro de referência e uma equipe por trás para dar um suporte para as necessidades do idoso. Porque, às vezes, ele precisa de tanta coisa, a gente precisa de organizar em quem vai primeiro, né? Qual vai ser o ganho, qual vai ser o benefício para esse idoso de ir em todos esses profissionais, às vezes, de uma única vez, né? Então, a gente precisa de organizar esse cuidado. Então, foi muito importante você ter colocado isso na sua fala, Paulo, e eu queria ressaltar isso para vocês. Além disso, né, a gente precisa de acompanhar esse idoso de perto, porque, como Paula falou, né, as quedas, não necessariamente a queda é só quando o idoso vai ao chão, né? E esses tropeções, né, às vezes, não, só escorreguei, não, só tropecei. Se continuar assim, vai ao chão, né? Não, mas eu caí, mas foi um tombinho besta, nem machuquei. É de um tombo besta em um tombo besta que vai um tombo com repercussão. Quando a gente fala uma queda com repercussão, são repercussões desde uma escoriação, né, um ralado, um machucado superficial, até uma fratura de costela, uma fratura de pulso, uma fratura de braços, até fraturas mais graves de bacia, fêmur, que levam à internação, e os problemas dessa internação são gigantes, né? Então, assim, como que a gente faz para prevenir isso? Fazendo as atividades físicas regulares. Ô, né? Carol, Então, fica à vontade, Adriana. A Paula, né, muito bem colocou aí que o medo de cair é um fator de risco, né, para queda. Uhum. Então, assim, e aí ela falou que essa experiência já deve ter sido vista por mim, né? Sim, é comum, né, que isso, inclusive na clínica a gente recebe pacientes com pós-queda, né, com um receio muito grande que gera mesmo isolamento social e gera alterações emocionais, né, psicológicas, então as sociais, que se a gente não cuida, isso vai se tornando assim uma coisa muito grande, né? Porque aí vai se configurando numa perda de autonomia, de independência, e aí isso vai trazer implicações no desempenho da atividade das pessoas, né? No dia a dia. Aumenta o sentimento de fragilidade, de insegurança, então vira uma bola de neve enorme, né? Essa questão da queda. E aí ela vai aquele declínio funcional que já existe no caso da demência pela cognição pode se agravar por conta de um receio, né, com a queda. Então a gente tem que ficar muito atento a isso mesmo para evitar ao máximo e para quando ela acontecer ter uma equipe ali disposta a acolher, cuidar, né, para que isso seja elaborado da melhor forma, né? E só voltando um pouquinho, mas sem delonga, que a Carol coloca, né, que a Vanessa trouxe a questão do brincar, e eu acho muito legal quando alguém toca nisso, porque o brincar é uma coisa que a própria palavra em si traz muito preconceito, né? Sobretudo quando a gente está falando de pessoa idosa. Então, não, mas eu não vou brincar, eu não tenho idade para brincar, né? Mas a gente está falando do lúdico, e o lúdico não tem idade. Então, eu acho que ele deve ser muito investido, muito pensado. Então, quando a Denise traz isso, olha a quantidade de coisas que a gente resgata, né? E a Vanessa também colocou, numa atividade muito simples,
né? A Vânia coloca da questão de fotos para tentar promover a memória pelo maior tempo dos familiares, né? Mas tudo isso podem ser momentos lúdicos que trazem um benefício enorme. Então, atividade física aliada a isso tem um potencial muito grande. E convido vocês a pensarem mesmo em si mesmos, né? O que vocês de lúdico têm feito na própria vida, né? A gente vê assim, idoso, a única coisa que o idoso aceita como brincadeira, muitas vezes é o baralho, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas tem muitas atividades aí que a gente pode resgatar e que fariam um bem danado. Então, convido vocês também a se permitirem viver mais esse processo, né? De brincar, de serem lúdicos, porque isso é importante mesmo. Acho importante demais isso que você trouxe, Adriana, assim, a gente resgatar isso e até a gente conhecer um pouco mais do nosso familiar, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês que estão aqui, cuidadores, que estão cuidando de algum paciente com demência, vocês têm outros da família que não têm demência, né? E que às vezes a gente cuida, às vezes a gente foca a nossa atenção nesse paciente com demência e esquece um pouco de conhecer as preferências, os gostos das pessoas que estão no nosso dia a dia. Talvez a gente nem pare para pensar do que a gente gosta, né? Então, assim, às vezes a gente para um minutinho para fazer uma auto-reflexão. Mas e aí, se fosse eu na fase idosa, o que eu gosto de fazer? O que seria prazeroso para mim, né? Será que a gente também deveria falar sobre os nossos desejos e as nossas vontades para os nossos filhos, para as pessoas que, né, assim, ao longo da nossa vida a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar. Quando a gente traz, né, as questões do idoso com demência, a gente está trazendo idosos com diversas situações de demência, né? Como eu falei desde o começo, desde o diagnóstico, aquele esquecimento que ainda está começando a ficar preocupante, algo assim que ainda não é muito preocupante, mas já criou um alerta, até demências avançadas. Então, assim, não vamos esperar chegar no momento do paciente já não conseguir. A gente fala paciente que para a gente é paciente, né? Para vocês, é a família de vocês, são as pessoas que vocês mais amam, que vocês estão dedicando um tempo, que vocês estão dedicando, né, um cuidado, um amor, porque tudo isso é um ato de amor, né? Todos os momentos prazerosos e todos os momentos, às vezes até os mais difíceis, né? Tudo isso é um ato de amor. Então, por que não a gente conversar um pouco mais sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, para a gente conseguir, né, fazer com que todos os momentos sejam o mais prazerosos possíveis, né? É isso, né, Carol? Cuidar do outro nos convoca o tempo todo a pensar sobre nós mesmos. Então, assim, à medida que você realiza com o outro um cuidado, você pensa também no que você gostaria. E você vai construindo essa relação. E é como a gente colocou no início, né? Sempre vai haver alguém que cuida e alguém que é cuidado. Isso é da vida. A gente está sempre cuidando e sendo cuidado, né? Em alguns momentos, de uma forma mais intensa, mas esse cuidado existe. Então, que a gente dê o que a gente gostaria de ter e que a gente pense no que a gente gostaria, né? Esse exemplo que a Irene colocou aqui, né? Meninas, a Irene está falando lá de Recife, lá do Pernambuco. E ela trouxe para a gente, né, que ela lembrou muito da mãe dela, que os filhos elas usavam como estímulos, né, de raciocínio, o uso das fotos, né? E isso, assim, é extremamente rico, né? E um momento muito prazeroso de resgate de memórias também, né? Porque aquela foto não vai lembrar só uma pessoa, vai lembrar um momento, né? Então, assim, a gente utilizar disso também, né? Nesses momentos desses encontros que a gente vai ter com esse familiar. Mudando agora um pouquinho de assunto, não pode falar, Bi, fica à vontade. Era uma pergunta, mas pode vir depois. Era uma pergunta para a Vanessa e para a Paula. Queria só fazer mais umas perguntas que tem aqui. Além disso, a Irene parabeniza vocês, viu, meninas? Falando que foi muito bem explicado e enriquecedor esse momento. Eu queria trazer uma pergunta da Vânia, que eu achei muito interessante, igual assim, às vezes na hora que a gente vai falando, talvez fique claro para a gente como é. Então, por isso que eu até interrompi a Vanessa. Falei, tá, me conta, como que é essa técnica do espelho, né? Para a gente deixar bem claro mesmo como fazer, o que fazer. E a Vânia trouxe um comentário muito interessante que ela falou, né? Que assim, sobre o uso do espelho, que a mãe dela, algumas vezes, ela não se reconhece, né? Quando ela está em frente ao espelho. E com isso, o olhar para esse espelho acaba distraindo ela. Então, ela queria saber o que fazer nesse caso. Necessariamente tem que ter o espelho nesse momento?
Justamente como eu mencionei, né, não necessariamente a gente precisa do espelho para ter, né, essa questão da troca visual, a mímica, né, como se fosse uma sombra que o paciente fizesse para estar realizando o movimento junto. Então, já que esse estar à frente do espelho está trazendo uma confusão mental, né, para a mãe, a gente tem que descartar, porque vai gerar essa distração, ela pode ficar mais confusa ainda, e tentar essa possibilidade de fazer o movimento junto, né? Fica na frente da mãe e diz, mamãe, vamos fazer tal coisa. Se quiser, pode pegar na mão, se for o caso de movimentar os braços, e tentar com que ela reproduza o mesmo movimento que você estiver fazendo. Tá bom? Excelente, né? Então, assim, acho que é esse, como eu falei, né? Para alguns vai funcionar super bem a técnica olhando para o espelho, para outros não. Então, assim, a gente só vai saber se vai funcionar ou não tentando, né? E conhecendo esse idoso, gente, conhecendo o nosso familiar, né? Porque se a gente começar a ver que aquele estímulo que eu estou fazendo está causando mais irritabilidade, mais agitação do que o momento prazeroso, vamos parar, né? Então, assim, vocês vão saber bem como fazer. Além disso, quando a Vanessa trouxe, né, no começo da fala dela, assim, sobre os estímulos e dar comandos, mas dar comandos curtos, falar um de cada vez, eu acho que eu anotei isso aqui para a gente ressaltar, que eu acho isso muito importante. A gente está a gente está num momento de vida muito acelerado, né? Todos nós estamos muito acelerados e às vezes a gente não percebe o quão acelerado nós estamos, né? Às vezes, quando alguém sinaliza para a gente, fala, opa, Carol, tá indo muito rápido, você falou muito rápido, talvez é mais fácil da gente conseguir identificar, mas no dia a dia, eu acho que é muito difícil, até por conta do excesso de atividades, talvez a gente nem perceba, né? Como que a gente está fazendo tudo muito de forma mecanizada, de forma acelerada, né? Então, assim, os momentos com nossos pacientes, né, com os nossos idosos, com demência, precisam ser momentos leves. Não dá para ser um momento agitado, não dá para ser um momento com muitos estímulos, com fala muito rápida, né, com muita coisa junto, né? A gente precisa trazer com que os momentos sejam leves, sejam momentos que minimamente ele consiga compreender o que está acontecendo ali, por mais que ele não tenha clareza do todo, né? Mas também porque, assim, como a gente falou, na hora do banho, na hora da higiene, na hora da atividade física, na hora da alimentação, são momentos importantes, né? Que a gente precisa ter trocas interessantes. E eu acho que a frase da Vanessa ficou, eu anotei ela aqui, né? Poucos comandos, um de cada vez, comandos curtos, né? Para ver se ali alguma coisa o idoso ele vai conseguindo assimilar. Né? Então, assim, acho que eu queria ressaltar isso, porque isso é muito interessante. Outra coisa, eu vou abrir depois para você, tá, Adri? Mas é porque eu anotei um tanto de coisa que achei muito interessante, então, só para não perder a linha de raciocínio. Quando a Paula falou sobre a atividade física em si, eu acho que eu falo como profissional de saúde e falo como familiar também, né? Como neta, como sobrinha. Às vezes a gente esquece de alguns músculos, né? Então, assim, músculos da face, sorrir. Será que não é o momento da gente estimular o nosso idoso a sorrir para trabalhar os músculos da face, né? A bolinha de sabão, soprar, né? Assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer e talvez a gente esquece, né? Claro que não, a gente não pode focar só em alguns grupos de músculo, né? Mas é importante a gente pensar como um todo, né? Estimular a mão, estimular braço, estimular as pernas, né? Então, assim, acho que a gente precisa de ter essa noção do todo, né? Meninas querem complementar com alguma coisa? Eu acho que a gente sempre tem que pensar no todo, né? Acaba que é meio que essa filosofia até da clínica, né? A gente pensa no paciente como um todo. Então, a importância da equipe multidisciplinar e vem também dentro da fisioterapia, dentro dessa questão da mobilidade, trabalhar não só, né? Vou trabalhar as pernas para melhorar o equilíbrio, para ter força na hora de subir o degrau, mas também não pode esquecer, né? Que o paciente ele movimenta os dedos, que ele pode ter artrose, e ela atinge principalmente as extremidades, que aquele paciente gosta de costurar, e isso vai melhorar a funcionalidade dele, a autoestima,
ele ter ali o lazer dele, né, de uma forma mais prazerosa. Então, eu até comento, né, vamos trabalhar um pouquinho os dedos, né, que a gente acaba esquecendo das mãos. Tem muitos pacientes que ainda dirigem, né, tem alguns que pedem para poder fortalecer as mãos, para poder abrir o pote em casa, para poder segurar melhor algum objeto, né? Então, assim, a gente tem que pensar num todo para dar essa funcionalidade para o paciente. A gente tem que, um dos grandes objetivos, né, da fisioterapia é amenizar, né, quadros álgicos para estar dando uma qualidade de vida, mas também objetivando uma funcionalidade desse paciente. Tornar essa funcionalidade para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então é isso, a gente pensa tanto em minimizar a dor, né? Sim. Quanto deixar o idoso ativo. Exatamente. Né? E quando a gente fala em deixar o idoso ativo, gente, tem hora que, como Vanessa colocou, né? A gente vai pensar nessas atividades, assim, importantes do dia a dia, mas aquelas atividades mais difíceis, mas ressaltando aqui que quando a gente está trazendo pacientes com demência, a gente está tentando estimular com que o idoso consiga levantar da cadeira, que ele consiga sair da cama e ir até o banheiro, que ele consiga sentar no vaso e levantar do vaso, né? Que ele consiga subir um degrau, né? São coisas do dia a dia que são muito importantes para que ele consiga, né? E pode parecer pequeno, mas a gente precisa fortalecer os músculos das pernas, né, os músculos, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, tenho certeza que Vanessa e Paula são expert nisso, mas assim, para a gente fazer um movimento de levantar de uma cadeira, a gente mexe vários músculos, né? A gente tem uma síndrome, né, da sarcopenia, que é quando a gente perde a força muscular, né? A gente está aqui, a gente tem aqui junto com a gente a Juliana, que está aqui enquanto espectadora, né, enquanto filha de paciente, mas ela também é nutricionista lá na clínica, no Grupo Mais 60, a gente sabe como que a nutrição é extremamente importante junto com a fisioterapia, né? Para a gente conseguir manter esse idoso o mais forte possível e essa musculatura um pouco mais ativa, até para esses movimentos que são movimentos básicos, né? Então, assim, é muito importante também vocês, familiares, saberem o momento de pedir ajuda, né? Porque às vezes não vai ser o tempo inteiro que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho com esse paciente. Então, até convido a Ju está aqui. Se por acaso você quer comentar alguma coisa, Ju, acrescentar nesse momento? Oi, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Como a Carol apresentou, né, eu trabalho na clínica, mas eu estou do mesmo lado de vocês, né, do cuidador, de quem está ali para poder cuidar do paciente. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer nossos limites, até onde a gente consegue ir para não adoecer. Então, é muito importante reconhecer nossos limites e sempre na hora que a gente precisa de ajuda, realmente pedir ajuda, né? Se for o caso, contratar um cuidador, pedir ajuda para um irmão, para um parente que possa ajudar nesse cuidado. Porque o cuidado é o cuidado no geral, mas não todo, né? É a atividade física, é a alimentação, é a higiene, é tudo isso que a gente vem abordando, né, no curso, no dia a dia, né? Aqui no curso toda semana. Então, assim, eu acho que o mais importante, a lição que eu estou aprendendo melhor é o quê? É reconhecer nossos limites e pedir ajuda, né? Eu tenho a grande vantagem de estar dentro da clínica. Então, eu tenho vários profissionais, excelentes profissionais, né, do meu lado ali, que na hora que eu preciso, gente, me socorre. Mas todos, né, pacientes da Mais 60 têm esse apoio. É só ligar e entrar em contato com a gente. Mas eu falo a facilidade de estar ali dentro no dia a dia é um facilitador, né? Mas aí é isso, a mensagem que eu quero passar para vocês é reconhecer os limites e saber até onde dar conta para não adoecer, senão vão ser dois doentes e aí a pessoa que está ali para cuidar vai ter que ser cuidada e não vai estar cuidando do paciente. Excelente, Ju. A gente tem muita dificuldade de reconhecer nossos limites, né? E a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Só que o dar conta de tudo tem também um limite e não é fraqueza nenhuma a gente pedir ajuda, né? Então, nós, enquanto Grupo Mais 60, nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês. A Irene colocou uma informação aqui muito importante, que acho que é extremamente relevante para a gente comentar aqui. Vocês que não fazem parte do Grupo Mais 60, né, que às vezes não estão em Belo Horizonte, que às vezes estão no interior, às vezes fica se perguntando, tá, mas e agora? O que eu vou fazer para cuidar do meu paciente? Como que eu vou fazer para pedir ajuda?
né, de uma equipe multidisciplinar. A Irene, ela é agente de saúde, né, na rede do SUS, então, assim, a gente tem o suporte do SUS, né, então ela falou lá, né, que lá a gente tem o NASP, né, no SUS a gente tem o NASP, que tem a equipe multidisciplinar, e que consegue fazer essa assistência e apoio à família, né, então, assim, a gente não pode ficar sozinho, sofrendo sozinho, sem pedir ajuda. Meios de ajudar tem muitos, né? Carol, eu queria completar, assim, diante dessas últimas falas. Eu acho que, às vezes, nós, cuidadores, nós filhos, né, a gente tem uma... Eu percebo isso claramente, que as pessoas focam muito no ganho no máximo, né? Por exemplo, eu quero que volte a andar, que ande, que melhore e tudo mais. Mas como foi dito aqui, às vezes melhorar o paciente, o idoso, para ele conseguir se levantar sozinho, já é um ganho. O paciente conseguir se alimentar, ou seja, levar o talher, o alimento até a boca, já é um ganho. Então, às vezes, a gente foca muito em ganhos extremos, né? Ele está andando, ele está isso, ele está aquilo. Mas vamos lembrar da parte que não é menos, mas que é menos complexo, né? Não é uma atividade tão complexa. Então, que é importante hoje, tão quanto, né, Paulo? Exatamente. Então, hoje, às vezes, eu já presenciei assim, para que fazer exercício? Ela não anda mesmo? Então, assim, já não vai andar mesmo? Mas como assim? Se ela puder levantar sozinha, se ela puder se vestir sozinha, a gente está trazendo independência, né? Autonomia, como que ela vai se sentir bem? Igual a gente comentou aqui, a Vanessa comentou dos dedos. Então, às vezes, assim, eu quero só que ele melhore o andar, mas ele não consegue escrever mais, ele não assina mais. Então, a gente tem que lembrar que o mínimo, às vezes, é o máximo, né? Então, observar os pequenos ganhos também é um ganho máximo nesse paciente. Excelente, Paula, excelente. Do simples ao complexo, né, Paula, é incontestável a necessidade de intervenção. Com toda certeza. Gente, assim, acho que a gente trouxe... Deixa eu só fazer uma pergunta. Fica à vontade. Eu paro agora. Não, fica à vontade, a gente ainda tem tempo. Eu queria ver com vocês o seguinte, né? Diante desse quadro, infelizmente, tão comum que são as quedas, né? Eu queria saber com vocês se tem alguns sinais após queda que a gente pode observar para entender se essa queda foi, né? Se está relativamente tranquilo ou se é algo que a gente precisa de tomar um cuidado ou ter uma intervenção mais urgente, assim. Bom, Adriana, eu acredito assim, vai depender muito como que eu vou dizer, da complexidade da queda, às vezes. Eu vou ser bem sincera, assim, se for uma queda onde já houve um trauma na cabeça, por exemplo, eu levaria para o atendimento, sabe? Porque não é uma coisa que você precise, talvez, chamar um SAMU, uma coisa mais extremo, mas às vezes é necessário, porque a gente já viu, assim, eu atendo vários idosos com pós-AVC, por exemplo, que às vezes uma falta de intervenção precoce poderia ter amenizado o caso, né? E até que ponto a gente sabe? Igual por isso que eu trouxe para a questão de observar. Então, observar mesmo. Por exemplo, você conhece o idoso. Se é um idoso que nunca teve confusão na fala, alguma coisa do tipo, e depois da queda ele começou a ficar confuso, falando umas coisas que não faz sentido, opa, é um alerta, aconteceu alguma coisa ali. Então, o cuidador conhece aquele paciente, né, o idoso, eu acredito que se observou alguma normalidade ali, já procurar ajuda mesmo, né? Agora, fato, tem algumas quedas assim que você vê que foi mais escoriação, alguma coisa mais superficial. Agora, dependendo da lesão da pele, também tem que levar para será que precisa de um esqueci o nome, uma sutura, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a observação por determinadas horas e dependendo do tipo da queda, o pecar pelo cuidado não é excesso nesse momento. Antes da Vanessa falar, eu até queria complementar uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Quando a gente fala aqui na clínica, né, a gente faz um acompanhamento contínuo, a gente precisa de entender que o contínuo também é nesses momentos, né? Então, se o idoso caiu, né, existem quedas que são muito preocupantes
e que a gente vai ter que tomar uma atitude imediata, né? Assim, pode acontecer de uma queda, o paciente caiu e bateu a cabeça. Você está chamando por ele está de olho aberto ali, mas ele não te responde. Será que dá para esperar? Né? Será que eu consigo esperar para levar esse paciente para algum médico, para alguém ver esse paciente? Não dá para esperar. Mas será que o paciente caiu? E aí, quando ele caiu, ele está sentindo dor. Você vai mexer com ele para levantar e falar, ai, minha perna está doendo. Será que eu posso tirar esse paciente do chão? Né? Então, assim, existem algumas complexidades da queda que precisam ser alertas, né? Então, assim, quedas com caiu, bateu a cabeça. O paciente está conversando bem? O paciente está falando coisas coerentes? O paciente apresentou algum sangramento? Olho ficou roxo? Tem algumas coisas assim que são sinais de alerta, não dá para esperar. Né? É ir para o hospital imediatamente, porque pode ter tido um impacto maior nesse bater da cabeça, né? Existem algumas quedas com maiores repercussões também, como a de fratura de fêmur, bacia, quadril, né? O paciente caiu. E aí, assim, uma dica que eu dou para vocês, e aí eu gostaria muito, né, que isso fosse prestado muita atenção. O paciente caiu, antes de levantar ele do chão, pega no paciente, pega nos braços, pega nas pernas, pega na cintura. Se o paciente fizer cara de que tá doendo, né, assim, porque a gente sabe um limite dessa dor também, né? Um incômodo, o rosto é de um jeito, uma dor, o rosto é de outro, né? Você começa a movimentar o paciente, ele, ai, tá doendo muito. Não tira esse paciente do chão. Liga para a clínica, né? Ou, né, assim, liga para a clínica que a gente já conseguiu orientar vocês de forma melhor, mas viu que, poxa, a perna ficou torta, né? Você tá vendo que tá de um jeito maior? Você vai ligar para a ambulância, não dá para vocês tirarem o paciente do chão. Fratura de fêmur, não dá para mobilizar o paciente, não dá para mexer com o paciente. Talvez o mexer com o paciente, a gente vai estar agravando muito mais o quadro desse paciente, né? Como também existem algumas quedas que são com repercussões menores, né? Pode até ter tido uma fratura, mas são repercussões menores, que aí a gente pode, né? Assim, com fratura precisa de ir para o hospital, não tem jeito. Mas sem fratura, precisa de pelo menos de uma orientação da equipe de enfermagem, de uma orientação de um profissional de saúde. Então, não dá para cair e fingir que não foi nada, né? Porque, às vezes, essas quedas, como a gente estava falando, né, Paula, quando você colocou, assim, alguns escorregões, alguns tropeções, precisa de um acompanhamento, porque se continuar tropeçando, continuar escorregando, vai cair. E se continuar caindo, vai fraturar. Então, assim, é só entender que é uma linha. Não existe um caminho fora disso, né? Se continuar escorregando, tropeçando, vai cair. Se cair, vai fraturar. Se a gente desse importância a essas pequenas quedas, né, Carol, a gente, talvez as grandes quedas não aconteceria em sua maioria, óbvio, né? Às vezes alguma coisa vai acontecer, mas a gente vê muito frequente as pessoas, não caí não, só escorreguei, só caí sentado, já caiu e tá acontecendo, já é um sinal, então intervir ali, né, naquele primeiro momento. Vanessa, desculpa te interromper, era para você falar de mim. Eu ia só complementar, né, que acaba que a gente liga muito esse alerta para quedas que atingem a cabeça, né? A gente fica mais rápido, então não vai, se bateu a cabeça, mas eu acho que um alerta também que pode ser acionado é se o paciente tem osteoporose. Se ele tiver qualquer queda, eu acho que tem que ser um alerta, porque caiu sentado, caiu machucando alguma parte do corpo, é muito mais fácil o paciente ter uma trinca, uma fratura, e muitas vezes, na hora, né, acho que só está dolorido e não é nada demais, mas sendo um paciente de osteoporose, né, a gente sabe que aquele osso é muito mais frágil. Então, também eu acho que deve ser um alerta ali, se você sabe que o paciente tem osteoporose, né, tentar aí fazer um raio-x, uma avaliação mais detalhada. Eu acho um comentário que eu queria fazer também em relação a isso, desculpa, Paulo, eu já passo a palavra para você, só para não me esquecer. A equipe de saúde da Mais 60, nós somos orientados, e isso é baseado na literatura, que as quedas, elas podem ter repercussões em 3 meses. Não necessariamente a repercussão da queda, o problema da queda vai ser naquele dia, naquele momento. E às vezes a gente esquece, né? Às vezes passou um tempo, o idoso começou a ficar confuso, né? O paciente caiu, depois de um mês, falando, nossa, ele está confuso, ele está esquisito. O que pode ser?
pode ser sim daquela queda de um mês atrás, né? Então, assim, a gente lembrar disso, né? Então, assim, não dá para achar que é normal cair, né? A gente sabe, a gente tem falado aqui em todos os encontros, né? Ah, não, tem coisa que é normal do idoso. Não, não é normal do idoso. Cair, escorregar, tropeçar, não é normal. Paula, fica... O que eu queria completar era exatamente isso, que tem sinais que vão aparecer depois, não necessariamente no dia. Então, por isso que é importante, quando eu disse, né, que o cuidador deve comunicar à família, porque tem que ter ciência dessa queda, porque igual como a Carol acabou de exemplificar, se daqui um mês começar a apresentar alguma coisa, vai ter guardado a informação de que houve uma queda. E às vezes também, por exemplo, daqui 2, é uma dor, só estou sentindo uma dor leve, e isso não passa. É a dor no ombro que está persistindo 1, 2 semanas. Poxa, alguma coisa aconteceu. Então, vamos avaliar. Já não foi antes? Então, vamos olhar agora. Porque, às vezes, a pessoa vai acostumando e vai deixando. Então, é importante esse ponto também. A Denise, ela coloca aqui no chat que a mãe dela ficou super ativa, né? Ela caiu, mas continuou ativa e começou a queixar o tornozelo, que o tornozelo estava doendo um pouco. E quando levou no hospital, não viu uma fratura, mas que logo em seguida foi visto que o rosto dela estava torto, né? E que foi identificado um AVC. Pensa, né? Então, assim, de uma repercussão da queda, e isso é muito interessante, né? Então, assim, a gente pode depois até trazer alguns alertas, né? De sinais de AVC. Então, assim, uma dica que eu já falo para vocês, né? O idoso caiu, pede ele para sorrir, vê se o sorriso está normal, né? Sorriu, os 2 lados levantou? Não, a boca ficou torta, né? Tá conversando, mas tá muito lento, né? Assim, acho que não custa, caiu, independente do tombo que foi. Liga para mais 60, deixa a gente orientar, né? Porque, assim, existem muitas orientações para determinadas quedas. Então, a gente vai te fazer as perguntas e aí você vai ver se a queda é algo que tem uma repercussão maior, que precisa de um alerta maior, ou se não, se a gente pode ir só monitorando, né? Mas, assim, fato precisa ser monitorado. Não dá para fingir que nada aconteceu, né? Pessoal, mais algum comentário? A gente já está avançando na hora. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente ainda tem 5 minutinhos. Não? Só quero agradecer. Obrigada. Eu queria também usar esse espaço para agradecer não só as meninas que tiraram um tempo delas, né, e todo esse profissionalismo para vir aqui dividir esse momento com vocês, quanto vocês, né, que estão acompanhando todas as semanas. A gente vai construindo esse saber, como eu disse, né, desde o primeiro encontro. O conhecimento ele só é bom quando ele é compartilhado, né? A gente só vai conseguir cuidar melhor dos idosos se a gente tiver mais conhecimentos, a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Então, assim, eu sei que não é todo mundo que gostaria de participar da oficina que consegue participar nesse horário, então nossas oficinas estão ficando gravadas, né, no nosso canal do YouTube, então Mais 60 Saber. Lá vocês encontram todos os vídeos, todos os módulos, tanto dessa oficina quanto da oficina que foi feita o ano passado. Pode deixar perguntas, dúvidas no chat, que a gente está sempre olhando essas perguntas, né? A gente pode entrar em contato com vocês. Viu que tem algum familiar, está conversando com o familiar e falando, nossa, lembrei que isso foi falado na oficina. Manda um link para essa pessoa. A gente quer que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas, né? Porque o que a gente quer fazer é cuidar melhor dos nossos pacientes, dos nossos idosos. Não só dos nossos pacientes da Mais 60, né? Mas dos idosos de uma maneira geral. Além disso, a gente colocou aí no chat uma avaliação. A gente queria saber o que vocês estão achando da oficina. Então, não deixe de responder, é rapidinho, são 2 perguntinhas, né? Só para a gente saber o que a gente pode melhorar, que a nossa intenção é essa, melhorar a cada encontro. Então, Vanessa, Paula, muito obrigada por esse momento aqui, né? Por ter trago assuntos tão ricos. Acho que esse momento dessa discussão final, né? É muito... Eu tenho certeza que contribuiu muito para todo mundo, e eu sempre aprendo muito com todos esses nossos encontros, né? Tenho certeza que Karina, que está participando aqui de todos, Adriana, né? A gente fica aqui organizando, mas a gente aprende demais também. Sim. Né? Então, gostaria de agradecer vocês, agradecer a todo mundo que tirou esse tempinho para estar aqui com a gente,
né? E semana que vem nós estamos de volta, né? Então, na semana que vem, na quinta-feira que vem, dia 17, nós vamos ter 2 terapeutas ocupacionais e nós vamos falar sobre as adaptações no domicílio, né? O que a gente pode fazer de adaptação para esse idoso se manter mais funcional e também sobre a comunicação. Então, semana que vem, espero vocês aqui de novo, no mesmo horário, às 15 horas, tá bom? Muito Bom, obrigada, gente. Carol. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, valeu.